Do dia 18 a 25 de setembro vai acontecer a Semana Nacional de Trânsito, que é uma semana criada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e tem aí como lema a paz no trânsito começa por você. A OAB daqui de Juiz de Fora, a Comissão de Direito de Trânsito, ela então vai fazer algumas palestras no dia 19 de setembro, que dá numa quinta-feira, às 18h30, no auditório da ESA, que fica na rua Marechal Deodoro. Então, já faço o convite a você que está me assistindo para comparecer lá ao evento, e também vai ser transmitido via YouTube pela OAB de Juiz de Fora. Então, fica ligado. Durante essa semana também vou estar postando aí os convites, né, na minha rede social, no Instagram. Então tá aí o Instagram aí para que você possa seguir lá e ficar por dentro das notícias de trânsito. Aí você também que já me segue aqui no canal. E então eu parabenizo também o presidente da comissão, né, pela organização das palestras, né? Temos advogados, policiais, agentes de trânsito também como palestrantes. E também agradeço aí a abertura para nós advogados da comissão trazer um pouco da nossa experiência para vocês. Bom, eu andei pensando, né, o que eu poderia falar. Então, o tema aí da minha palestra será a aplicação dos princípios de direito administrativo aos processos de trânsito, basicamente aí processos de multa, de suspensão e também processos judiciais. Esses são os princípios que envolvem o direito de trânsito. Então, antecipadamente já vou deixar disponível aqui no canal a palestra que eu vou fazer eu estou numa semana antes, que eu vou fazer na semana que vem. Esse vídeo eu estou gravando no dia 12 de setembro. Bom, estava pensando, como eu disse, sobre o tema. Parece um tema chato, né? Aquele tema que é teórico, que parece que vai até dar vontade de dormir, né, durante a palestra. Mas você fique ligado no vídeo, porque aqui eu vou trazer a prática, né? Como que esses princípios, né? Vou trazer os princípios mais importantes e como que esses princípios são aplicados no dia a dia ali dos nossos processos de trânsito. Então, fica por dentro do vídeo e assiste até o final. Lembra também de deixar o seu like, compartilhar aí com os seus amigos e também se inscrever no canal para que você fique por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. Então, bora lá, palestra. Vamos começar aqui com os nossos slides, né? Eu vou ficar agora pequenininho e deixar os slides aqui grandes para que fique melhor o acompanhamento de vocês. Bora lá. Então, vou começar aqui com os nossos slides, como eu disse, a aplicação prática dos princípios. Parece um tema chato, mas vocês vão ver que é um tema bem interessante, pessoal. Vou falar um pouco, né, sobre mim, apresentar essa criatura que vos fala. Eu fui sargento do Exército, trabalhei no Exército de 2003 a 2013, no quadro de material bélico. Também já fui microempreendedor, abri uma empresa de guincho e também já fui sócio de uma loja de bicicleta. Tá aí as fotos para vocês. E na área acadêmica, graduado, eu formei na faculdade Estácio de Sá, em 2009, e sou pós-graduado em Direito Civil, Processual Civil e Direito de Trânsito. Também tenho cursos de especialização em Direito de Trânsito, Direito de Família e Direito Administrativo. Na advocacia eu comecei em 2014, logo depois que eu saí do Exército. Na área de trânsito especificamente em 2020 e 2022 eu comecei a fazer parte da Comissão de Direito de Trânsito da OAB daqui de Juiz de Fora. Então tá aí, ó, o meu canal no YouTube, né? Você seguir, essa palestra vai ficar aqui gravada no canal. E também tá aqui o meu Instagram novamente, também tem para contatos, tá aqui meu telefone e também o meu e-mail. Bom, bora lá. O que nós vamos tratar aqui nessa palestra? Vou falar do princípio da presunção de veracidade dos atos administrativos. Vou falar do princípio da legalidade, trazer exemplos. Também do princípio do contraditório, da ampla defesa, trazendo exemplos sempre. Princípio da motivação e no final uma breve conclusão. Bom, pessoal,
Então, de onde que nós tiramos esses princípios? De qual legislação? Bom, basicamente, primeiramente, logicamente, né, vamos lá para a nossa Constituição Federal, seu artigo 37, caput, que traz lá os princípios da administração pública, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses princípios constitucionais que regem a administração pública. Além desses, né, temos a legislação infraconstitucional, a Lei 9784/99, né, bem famosa essa lei, que trata dos processos na administração pública no âmbito federal. Então, órgãos como a Polícia Rodoviária Federal, DENIT, a ANTT, então, eles usam subsidiariamente, né, a aplicação ali do Código de Trânsito, a Lei de Processo Administrativo, que está lá no seu artigo 2º, né, trazendo vários princípios. Finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade. A gente vai ver a segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nos estados que não legislaram sobre leis de processo administrativo, municípios, então essa lei ela é aplicada também por analogia, né, já que é ausente a legislação em alguns estados, mas aí vai depender de cada estado. Em Minas Gerais, por exemplo, temos aí a Lei 14.184 de 2002, que também, no seu artigo 2º, traz lá os princípios ligados à administração pública, né? Moralidade, né? Publicidade, finalidade, motivação, princípio muito importante, né? Vou trazer aqui depois o princípio da motivação. Aqui na minha cidade, a prefeitura ela não legislou sobre uma lei geral de processos administrativos, tem leis para cada área, né? Mas ela aqui tem um decreto que fala do funcionamento da Jari. E lá nesse decreto está escrito que as decisões da Jari serão motivadas, devendo ser observado o julgamento dos recursos ou disposto na seção 2 do capítulo 18 do Código de Trânsito, demais normas de trânsito aplicáveis e subsidiariamente o Código de Processo Civil. A gente vai lá na frente também da palestra, a gente vai ver como que a gente usa o Código de Processo Civil aos processos administrativos ou até judiciais. E aqui como exemplo também trazendo uma lei de processo administrativo lá do município de São Paulo, né? Também no seu artigo 2º, repetindo aí esses princípios que a gente já citou. Então, pessoal, aqui vou trazer primeiramente dois principais princípios, que é o da presunção de legitimidade ou de veracidade e o princípio da legalidade. Então, tem um cabo de guerra aqui, né? De um lado é a administração pública puxando para o lado dela, falando, olha, eu tenho presunção de legitimidade. E do outro vem o administrado, o condutor, proprietário de veículo, falando, olha, administração pública, você não respeitou o princípio da legalidade. Então é um cabo de guerra aí, né? Podemos dizer assim que é um cabo de guerra aí, usando esses dois princípios. Vamos primeiro falar então do princípio aí que a administração pública muito usam, né? Os órgãos de trânsito muito usam. Vamos trazer aí o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela diz o seguinte: abrange dois aspectos. De um lado, a presunção de verdade, que diz respeito à certeza dos fatos. De outro, a presunção da legalidade, pois se a administração pública se submete à lei, presume-se, até prova em contrário, que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das normas legais pertinentes. Bom, de uma forma prática, o que eu poderia dizer sobre essa conceituação? Vamos imaginar que eu sou administração pública e você é o condutor do veículo. Eu vou falar assim, a minha palavra vale mais do que a sua. Basicamente é isso. Se você quer contrapor a minha palavra, então você tem que fazer prova. Então, eu trouxe aqui o julgamento para você, né, alguns exemplos de processos de multa, para você ver como que a administração pública ela sempre está usando essa questão da presunção de veracidade. Então, a gente pode ver aqui, ó, que, né, no final, isso aqui é um recurso meu até, né, e o que aconteceu desse recurso? Foi uma autuação por excesso de velocidade, que era uma infração média, na qual eu pedi advertência por escrito. Daí, a autoridade de trânsito não aceitou a minha advertência por escrito, me aplicou a multa, né, sem qualquer fundamentação. Na verdade, a fundamentação foi ridícula. Ela falou que eu
eu ingressei lá com a defesa de autuação pelo site, aí falou que não era lá que eu deveria ter apresentado o pedido de advertência. Bom, enfim, chegou lá no CETRAN e o CETRAN veio falar aqui, ó, que os atos são revestidos de presunção de veracidade e legalidade. Bom, nada a ver com o que estava lá no recurso, mas pois bem, independentemente, né, do que a pessoa diga, muitas vezes a gente vai ver também lá na questão da motivação, que eles usam e abusam dessa questão da presunção. Aqui é da Prefeitura de Juiz de Fora, que já é um julgamento de defesa de autuação da Prefeitura, e tá aqui, ó, sempre a mesma coisa, ó. Cabe o ônus da prova, cabe o recorrente de suas alegações. Aqui, a infração é registro feito pelo agente, pois em suas declarações a chancela da fé pública. Então, mais uma vez, eles não tratam do que está sendo falado, né, na defesa e colocam aqui que eles têm sempre a presunção. A Prefeitura de Juiz de Fora, ela não se dá nem ao trabalho de mudar a letra, né? Você vê aqui, ó, eles só mudam um finalzinho aqui, ó, de acordo com a infração que você está recorrendo. Nem o trabalho de mudar a letra eles querem ter. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá na cara de pau e segue o jogo. E esse aqui é um da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, é um sobre recusa ao Bafome, e aqui é um julgamento de defesa de autuação, e está aqui, ó, também, né, o auto de infração é ato vinculado, né, então aqui ele vai falar sobre aqui, ó, revestido sobre a presunção de legalidade e veracidade, tá aqui, ó, passando com o mouse aqui, e a gente vê que tá sempre, né, que eles mal leem o que a gente fala, e aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó, considerando que a infração é possível ser constatada sem abordagem, né? A pessoa leu o recurso, como que uma multa de recusa ao Bafome pode ser feita sem abordagem. Então dá para ver que, enfim, infelizmente, muitos julgadores não levam a sério o trabalho, né, a responsabilidade de estar julgando e sempre vão querer se amparar na presunção de veracidade. Agora aqui partindo para o princípio da legalidade, temos o conceito do professor Eli Lopes Meireles. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, a administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. Então eu trouxe aqui uma demonstração bem clara, bem fácil de entender o que é o princípio da legalidade. Para nós, condutores, proprietários de veículo, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Já a administração pública, ela está vinculada, ela só pode fazer o que está determinado em lei. E por isso que existem muitas anulações de multa, por violação ao princípio da legalidade. A gente vai ver aqui os julgados. Continuando aqui com o conceito do professor Eli Lopes Meireles, a legalidade como princípio de administração significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. Deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Então, pessoal, tem muitas denúncias contra os membros, né, dos órgãos de trânsito, né, por prevaricação, improbidade administrativa, né, abuso de autoridade. Então, tem aí, eles respondem também, né, nessas esferas quando eles violam deliberadamente ao princípio da legalidade. Então, trouxe aqui, ó, um julgamento, né, bonito esse julgamento, ele é lá de Campinas, e eu já trouxe aqui, vamos ler somente a parte em destaque aqui. O juiz, ele já, né, lembra que existe a presunção de veracidade, ó. É de se ressaltar de início a presunção de veracidade e validade dos atos administrativos, tal como exposto na respeitável sentença. Contudo, é de se observar também o princípio da estrita legalidade a que se submete o agente público.
Então, por mais que a administração pública tenha essa prerrogativa da presunção de verdade, ela não pode deixar de cumprir a legalidade. Se ela deixar de cumprir a legalidade, ela estará praticando ato inválido, como ensinou o professor Eli Lopes Meirelles. Então, essa multa que foi anulada aqui nesse processo é sobre a abordagem de condutor, ou seja, o agente de trânsito ele é obrigado a abordar o condutor. Se ele não abordar, ele tem que justificar o motivo pelo qual ele não abordou. Então, o juiz destacou aqui o artigo 280, parágrafo 3º. Não sendo possível a atuação em flagrante, o agente de trânsito relatará uma ordem. Né? Se fosse um ato discricionário, então estaria o agente de trânsito poderá, né, relatar o fato, né? Ou então o agente de trânsito poderá fazer abordagem se possível. Então aqui relatará, deixa claro que a abordagem é uma obrigação. Então aqui embaixo, ó, quando a autuação decorre de aparelho eletrônico, os equipamentos extraem uma fotografia do veículo quando a autenticidade do mesmo pode ser aferida de maneira quase inconteste. Já o agente de trânsito está sujeito a falhas. Com efeito, basta anotar um dado errado da placa do veículo e será aplicada a condutor absolutamente diversos. Bem por isso, a opção do legislador por exigir que seja abordado o infrator. Que assim fazendo, os dados necessários para a autuação, como a placa, dados condutores, etc., poderão ser aferidos com calma, sem a possibilidade de erro. Então, o juiz ainda explicou aqui qual que foi a intenção do legislador em obrigar o agente a fazer a abordagem. Então, prosseguindo aqui vou ter que ler tudo, porque aqui tudo é importante para a gente. Ainda em atendimento ao princípio da legalidade, dispõe o parágrafo 2º do artigo 280, que a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito por aparelho eletrônico, audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível. Aí agora aqui é a parte mais importante. Assim, quando não foi possível abordar e fazer parar o infrator para a lavratura do auto, nada obstava que fosse tirada uma fotografia do mesmo, providência que se mostra extremamente fácil e possível a qualquer pessoa munida por um aparelho celular. Sim, seria, né, o mundo ideal que o agente de trânsito também pudesse cooperar aí com melhores provas. A gente vê um descaso muito grande na lavratura dos autos de infração de trânsito, faltando informação, e aí quando você recorre, o julgador vai lá e fala que tem presunção, não analisa seu recurso, fala que tem presunção de veracidade. Enfim, aí a pessoa tem que recorrer muitas vezes à via judicial, e quando a multa é de valor muito baixo, ali 200, 300 reais, é claro que a pessoa vai acabar saindo no prejuízo. Tendo que aceitar uma autuação ilegal. E, por último aqui, é esse ponto que está a ensejar a nulidade do auto de infração. O agente de trânsito deve abordar o infrator, fazê-lo parar, e, se possível, colher a sua assinatura no auto de autuação. A ausência disso, também nos termos da lei, deve ser justificada no auto de autuação. Ele fala auto de autuação, até confunde a gente, é auto de infração, gente. E por isso não foi feito no caso presente. Portanto, é nulo o ato administrativo impugnado nesta demanda. Por consequência, deve ser decretada a inexigibilidade do débito. Então, tá aí, desrespeitou o princípio da legalidade, né? O ato é nulo. Então, aqui agora, os princípios do contraditório e da ampla defesa também muito utilizados, e principalmente com a questão da notificação. A notificação não chega para a pessoa, ela é punida, e aí depois tem que ingressar judicialmente, né? Já que administrativamente é bem difícil, mas a gente vai ver os dois exemplos. E onde que está aí esses princípios na nossa legislação? Na Constituição, né, artigo 5º, inciso 55, está lá os princípios do contraditório e ampla defesa. No Código de Trânsito, fala aqui sobre a notificação, lá no artigo 282. E temos também a súmula 312 do STJ, que fala que é obrigatório que o órgão de trânsito aplique, espeça as duas notificações. A notificação de autuação, para que apresente a defesa prévia, e a notificação de penalidade, para que se apresente o recurso à AGIARE. Então, temos aqui um exemplo de processo judicial no qual foi anulada uma multa por falha no edital. Porque qual que é a regra do edital? A regra do edital é a seguinte: você tentou fazer a notificação, esgotou os meios, não tem mais jeito, então você publica o edital. Só que os órgãos de trânsito, eles já
No dia que ele publica, que ele expede a notificação, ele já publica o edital. Ou seja, ele publica o edital sem nem tentar notificar a pessoa. Então, isso aí também está ferindo, além do princípio da legalidade, né, fica claro que o órgão de trânsito nem tentou notificar a pessoa e também muitas vezes nem tem como comprovar que a pessoa tomou ciência, que é o que está descrito lá no Código de Trânsito. A pessoa tem que tomar ciência. Né? Aqui, ó, destaquei aqui a ausência de comprovação de notificação da autuação sobre a infração de trânsito no endereço constante no cadastro da autarquia, motivo pelo qual é nula a intimação feita por edital. Bom, aqui é um caso meu, de uma cliente minha lá de Calcaia, isso fica lá no Ceará. Então, o que aconteceu no caso dela? Do trabalho para a casa dela, ela foi autuada no radar, só que as notificações não chegavam para ela. Então, ela nem se deu conta que naquele local tinha um radar. Então, ela tomou mais de 20 multas. Se não me engano, foram 24 autuações de excesso de velocidade no mesmo local, tudo porque ela não foi notificada, ela não sabia que tinha um radar lá, não prestou atenção, sei lá, na sinalização. No radar está até sinalizado com as placas bem modestas, né? Mas, enfim, ela não conseguiu visualizar e ela me falou, se eu tivesse recebido alguma dessas notificações, é lógico que eu não ia ficar passando lá com excesso de velocidade. E as autuações dela, aquelas de excesso de velocidade até 20%. Teve uma ou duas só que foi entre 20% e 50%. E aí, né, fiz as defesas. E isso aqui é uma reclamação que eu fui fazer lá na ouvidoria do órgão de trânsito e eles anularam diversas dessas autuações porque não tinha sido feita a expedição da notificação de autuação. Agora, o princípio da motivação é outro princípio importantíssimo aqui na nossa prática aqui dos processos de multa. Então, vocês lembram lá do que eu falei lá do regimento interno da Jarida aqui do município de Juiz de Fora, que aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, né, que fala lá também sobre o princípio da motivação. Então, eu trouxe aqui o CPC, o seu artigo 489, parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, como eu já disse, a gente recorre, a pessoa que está lá julgando não analisa nada, dá um copiar, colar, coloca lá um negócio nada a ver, não analisa seus documentos e indefere o recurso. Então, a gente vai ver aqui que isso fere o direito de defesa das pessoas. Então, trouxe aqui, foi uma aula aqui que o desembargador deu nesse acordo, então trouxe o acórdão aqui para você. Ó, nos processos administrativos relativos às multas de trânsito, especialmente naqueles que determinam penalidade, suspensão do direito de dirigir, os litigantes têm direito ao contraditório, à ampla defesa e à prolação da decisão devidamente motivada. Até outro que dispõe do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, 265 do Código de Trânsito, e aqui ele também cita a Lei 9784. Aí prosseguindo aqui, ó, eu até já deixei destacado aqui, ó, as partes têm o direito de que suas teses e argumentos sejam apreciados pela autoridade julgadora, sob pena de nulidade das decisões por afronta, sobretudo, ao contraditório. Seus argumentos e teses não foram apreciados pela autoridade julgadora, deve ser reconhecida a nulidade da decisão por generalidade, decisão genérica, e falta de fundamentação ante a restrição e desprestígio ao direito de defesa. O possível cometimento da infração, isso aqui é importante, porque o que o desembargador falou? Mesmo que a pessoa tenha cometido a infração, a administração pública tem a obrigação de analisar o que ele falou e se contrapor, né? Falar, olha, o que você falou está errado por causa disso, disso e daquilo, com base em tal princípio, com base em tal artigo legal. Mas não, eles simplesmente colocam uma coisa nada a ver lá e não trata do que a parte alegou no recurso. Então aqui, ó, o possível cometimento da infração gravíssima, possível de ser classificada como crime, não constitui fato permissível para o abrandamento ou a negativo dos direitos constitucionalmente assegurados, que é o contraditório, que a gente acabou de falar para vocês. Bom, pessoal,
Aí já fechando aqui a nossa conversa, um conceito aqui do nosso Paulo Nader sobre princípios, né? Na vida do direito, os princípios são importantes em duas fases principais: na elaboração das leis e na aplicação do direito, pelo preenchimento das lacunas da lei. Os princípios, conforme acentuam Mouchet e Bacon, guiam e fundamentam e limitam as normas positivas já sancionadas. Então, tá aí, pessoal, a importância dos princípios aí dentro do nosso direito administrativo, dos nossos processos judiciais relativos aí ao direito de trânsito. Bom, vou deixar aqui para vocês novamente, aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais. Essa palestra vai ficar gravada aqui no meu canal do YouTube. Então, faço novamente aí o convite para que estejam presentes ou acompanhando também online a nossa palestra no dia 19 da semana que vem, dia 19 de setembro, quinta-feira, às 18h30. Um grande abraço, eu vou ficar ficando por aqui e até mais. Até o próximo.